Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu vou gravar um vídeo a mais aqui no YouTube, que eu quero pegar esse vídeo e colocar na playlist aqui minha de vídeos favoritos. Eu gravei esse vídeo ano passado, mas eu não estou encontrando ele, então eu estou gravando novamente para me pôr lá. Até vale a pena você ir nessa playlist aqui, criada como vídeos especiais, porque nessa galeria, nessa playlist, tem apenas 2 vídeos. Com esse que eu vou colocar é 3, tá bom? Então dá uma conferida lá nesse material, vale a pena. O estudo, como é do ano passado, do Vem Segue, falava sobre o Novo Testamento. Então é um estudo que eu gostei bastante de fazer, que fala sobre o bom samaritano, tá bom? Então a referência desse estudo, se você quiser ir atrás da fonte, eu tirei da Liahona de 2007. É a Liahona de fevereiro. E o tema lá é o Bom Samaritano, Símbolos Esquecidos. O estudo foi feito pelo John W. Wish, professor da Universidade de Brigham Young, e também do J. Ren Clark, redator-chefe da BYU Studio, tá bom? Então, esse homem, né, ele começa esse estudo quando ele estava na França e ele viu naquelas catedrais cheias de vidraçal ali, desenhado, né, de forma dos vidros ali em quebra-cabeça, a montagem de Adão, né, no Jardim do Éden. E logo embaixo ele vê também uma montagem, né, do bom samaritano. E aí ele se pergunta, o que tem a ver, né, Adão no Jardim do Éden, a queda, com a passagem do bom samaritano? E aí ele foi atrás dessa resposta e criou esse estudo e trouxe para nós aqui na Liahona de fevereiro de 2007, tá bom? E é sobre isso que eu quero falar. Eu vou falar nas minhas próprias palavras. Se você tiver mais interesse, vale a pena ir lá também na Liahona e conferir esse conteúdo, tá bom? Bom, então o estudo ele começa falando sobre isso, que em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo ele nos fala por parábola. Né? E os discípulos chegavam até Jesus Cristo e perguntavam, por que ele fala por parábolas? Né? E Jesus Cristo responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Né? Então, por trás de cada parábola ali que o Senhor falava, às vezes existia um significado maior e mais profundo dentro daquela parábola, de maneira que só era explicada ali aos discípulos que estavam mais próximos de Jesus Cristo. E assim é com a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ele nos ensina sobre o plano de salvação, tá bom? Ela se refere à queda de Adão e Eva e à passagem deles aqui nessa terra. Algo bem interessante para nós vermos também, né, que o ponto central do plano de salvação é a expiação de Jesus Cristo. Né? E as pessoas que já entraram no templo e fizeram os seus convênios vão poder entender muito melhor essa parábola do bom samaritano que eu vou compartilhar aqui, porque se refere ao templo também, tá bom? Então vamos lá para a parábola. A parábola ela começa em Lucas capítulo 10, né? Quando um doutor da lei ele se levanta e pergunta para Jesus Cristo: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo responde para ele: o que está escrito na lei? E aí esse homem ele vai e responde assim, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Né? E aí Jesus Cristo disse para ele, faze isto e vivereis. Né? Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, ele perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Né? Porque quando ele fala aqui, né, que amar a Deus de todo o seu coração, ele está se referindo no Velho Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e Levíticos capítulo 19, versículo 18. E aí Jesus Cristo começa então contar para ele a parábola do bom samaritano aqui, que começa em Lucas 10, eu vou começar aqui a partir do versículo 30 e falar dos símbolos do que significa essa parábola. O versículo 30 diz assim, e respondendo Jesus dizia, e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, retiraram, deixando-o meio morto. Então vamos ver quantos símbolos tem aqui. Aqui fala que
descia um homem. Esse homem, nessa parábola, é representado nessa parábola por Adão, tá bom? Então, Adão, na palavra hebraico, significa Adam. E Adam significa homem, ou no plural, humanidade, ou homens, tá bom? Então, Adão, nessa parábola, simboliza todos nós, toda a humanidade, tá bom? E Jesus Cristo descreveu que esse homem, ele não descia de um lugar comum, né? Ele descia de Jerusalém, da cidade santa, né? Na cidade que havia o templo ali do Senhor. E para onde esse homem ia? Para Jericó, né? Jericó é a cidade mais baixa que nós temos no mundo, tá bom? Ela fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Então mostra realmente uma descida. E esse homem, Adão, representado por todos nós, ele fez essa descida voluntária, tá bom? Ele calculou os riscos dessa viagem, né? Ele sabia que as cidades ali, que a estrada de Jerusalém na época de Jesus Cristo era perigosa, mas ele calculou os riscos e viu que valeria a pena para ele empreender essa viagem. Então ele desce ali voluntariamente, ninguém forçou ele a nada. Bom, então, quando é descrito aqui na parábola que ele veio de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é um lugar santo. Então, muitos estudiosos interpretavam Jerusalém ali como se fosse o jardim do Éden nessa parábola. Ou seja, o homem, ele desceu da presença de Deus para o nosso mundo, tá bom? E ele continua aqui, que caiu na mão dos salteadores. Esse caiu significa realmente a condição de Adão, né? Ao sair do jardim do Éden, houve uma morte física nele, ele começou a envelhecer e ele morreria. De fato, toda a humanidade vai passar por essa morte física, por essa queda, que é a queda de Adão aqui e Eva, tá bom? E caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores, esses ladrões aqui nessa parábola, eles significam o diabo, né, e seus espíritos, né, seus anjos malignos, ali, falsos mestres. Então podemos ver também que eles estavam espreitados ali na beira do caminho, esperando esse homem passar. Eles não estavam ali por acaso, então eles formavam uma organização maligna para destruir, né, aquele homem. Outra coisa que esses ladrões aqui, esses salteadores, não é mencionado na parábola que ele levou nada ali de valor ou bem material desse homem. Apenas é dito aqui que eles os despojaram. O que é despojar? Tirou a roupa dele. Eles levaram, né, a roupa dele, espancou aquele homem ali, deixou ele ferido e arrancaram a roupa dele. Então, de alguma maneira, eles estavam de olho naquela roupa, né? Eles tinham interesse naquela roupa, trazida de onde? De um lugar santo, de dentro do templo. Provavelmente, aqui nessa parábola, essa roupa simbolizava convênios que esse homem havia feito com Deus. E eles tinham inveja desses convênios e queriam tirar desse homem, despojar ele desses convênios, tá bom? Então eles roubam a roupa desse homem e ferem ele ali. Essas feridas mencionadas aqui são os pecados, tá bom? Que nos impede de voltar à presença de Deus. Repare que na parábola também aqui, nesse primeiro versículo, é dito que deixou ele meio morto, tá bom? Então tem referência aqui quando ele caiu, na questão da morte física, tá bom? E a morte espiritual. Então da morte física, esse homem ele já tinha caído, mas da morte espiritual, que era o afastamento, né, da permanência fora da presença de Deus, ainda ele poderia ser resgatado, ele estava meio morto aqui. Vamos passar para o versículo 31 e o 32. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Então o sacerdote representado nessa parábola aqui significa a lei de Moisés, tá bom? E de fato passou de lado ali, passou de largo, porque a lei de Moisés, né,
não é suficiente para salvar ou resgatar esse homem ferido, tá bom? De fato, a lei de Moisés era uma representação do sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a lei de Moisés por si só ela não era suficiente, não adiantaria nada ele tentar parar ali e tentar socorrer aquele homem. Aí que fala também, de igual modo, um levita. Um levita, ele é abaixo de um sacerdote, tá bom? Ele fazia o trabalho braçal no templo ali. Então, de algum modo, esse levita aqui, ele representa os profetas de Deus. Então, por mais que diferente ali do sacerdote, ele chegou perto, olhou, tal, ele tinha a intenção de ajudar, mas ele não tinha as coisas necessárias para ajudar uma pessoa agonizante. Então, o levita também precisou ir embora, né? O profeta, por mais que ele tivesse compaixão ali para ajudar, ele não poderia conseguir ajudar aquele homem agonizando ali. Lembrando que nessas duas passagens aqui, fala que ocasionalmente passaram ali, tá bom? Eles não tinham um plano de fazer de chegar ali e ajudar, mas se depararam naquela situação ali e eles não podiam fazer nada. Então vamos lá, o versículo 33 agora, diz assim: Mas mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Bom, um samaritano. Esse samaritano aqui nessa passagem, ele simboliza Jesus Cristo, até mesmo porque fala que ele moveu-se de íntima compaixão. Essa íntima compaixão aqui é descrita, né, nas Escrituras para descrever o sentimento divino, né, de Deus, né? Assim nós podemos encontrar essa mesma palavra em outras duas parábolas aqui no Novo Testamento. A parábola do filho pródigo, que o pai de família representa Jesus Cristo, o Senhor, a qual moveu-se de íntima compaixão, né, e lançou-se ao seu pescoço, aceitou ali de volta o filho pródigo que havia se perdido. E também na parábola do servo incompassivo, né, que o Senhor ele perdoa toda aquela dívida lá, ele se move de íntima compaixão também pelo aquele servo que tinha toda aquela dívida e não tinha como pagar. Então, né, tanto naquelas parábolas como aqui, é representado por Jesus Cristo. E samaritano aqui é uma boa representação para Jesus Cristo, tá bom? Nós sabemos que em algumas passagens aqui no Novo Testamento, como João 8, se eu não me engano, no versículo 58, os judeus, eles acusam, né, Jesus Cristo ali e comparam ele como o samaritano, né? Eles falam assim, nós bem dissemos que tu és samaritano, né? Acusando ele ali de ser um samaritano ali. Assim, por que samaritano? Porque assim como os judeus odiavam o samaritano, né, não gostavam do samaritano, rejeitavam ele como o povo do judeu, né, assim Cristo também foi rejeitado entre eles. Então é possível que quando Jesus Cristo contava essa parábola aqui do bom samaritano, que as pessoas identificavam que era Cristo, que ele estava falando de si mesmo ali. E assim como o bom samaritano ele não era da Judéia, Cristo também ele não é desse mundo, tá bom? Então é representado dessa maneira aqui. Podemos ver que o bom samaritano, representado por Cristo aqui, que ele ia de viagem. Quem vai de viagem, ele tem um destino certo, né? Nós podemos ver que o sacerdote e o levita, eles passaram ali ocasionalmente, eles não tinham como ajudar. Mas o bom samaritano, ele vinha de viagem, ele passava por aqui. E digo mais, ele veio com a intenção de ajudar aquele homem ferido. Porque nós vamos ver aqui nos versículos mais para baixo que o bom samaritano era o único que tinha as ataduras, o óleo e o vinho para cuidar das feridas daquele homem, para resgatar aquele homem. Bom, então, Cristo ele era o único que poderia fazer isso, para salvar aquele homem que estava na beira da estrada lá, sofrendo. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem. Bom, então vemos que Cristo ele se aproximou, atou-lhes as feridas. O que representa isso, né?
significa laços de amor, né? Laços de convênio que nos liga com o Senhor. Então, são ali convênios, esses ato, né? Significa convênios que foram feitos com o Senhor, que nos liga com Ele. Deitou-lhe azeites. Muitas vezes nas escrituras, esse deitar azeite significa unção do Santo Espírito, tá bom? Significa como ser ungido para um rei, como rainha. Então tá falando desse tipo de unção aqui. E deitou-lhe vinho, né? Nem é necessário falar, né? É diretamente falar que deitou-lhe vinho nas feridas. As feridas, o que representava? Significava o pecado, né? As feridas que o maligno, né, que os salteadores haviam deixado nesse homem, os pecados. E Cristo, ele deita ali, né, o vinho. Nós sabemos que esse vinho é representado pelo sangue de Jesus Cristo, até porque quando Jesus Cristo ele institui o sacramento, né, e ele vai falar do vinho ali, ele fala, bebei isto, né, e fazei prova de mim. Esse vinho, esse cálice que bebeis, é o meu sangue que é derramado por vós, que é o Novo Testamento. Então, esse sangue é representado por esse vinho aqui. E Cristo, ele faz a sua expiação e paga por esses pecados. Por isso ele deita vinho em cima dessas feridas, representando aqui o pecado. E pondo-o sobre sua cavalgadura, né? Isso significa que Cristo, ele tomou sobre si aquele homem, ele tomou sobre si aqueles pecados, né? De fato, nessa parte aqui da cavalgadura, que é um animal, também dá para representar que Cristo, né, ele sendo Deus, ele desceu do céu e tomou carne sobre si e se fez homem, né, para nos resgatar. E dessa maneira ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Continuando, ele diz que depois ele tomou esse homem em sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A estalagem, né, nessa parábola é a igreja. A estalagem, de várias maneiras, é comparável à igreja. Porque a estalagem, na época de Jesus Cristo, era um lugar onde todas as pessoas poderiam entrar. Era um lugar onde os viajantes passavam a noite ali para descansar de seus labores, para seguir a viagem, tá bom? E a igreja é comparável com essa estalagem aqui. E observe que a estalagem, ela não é o destino final desse homem, tá bom? De fato, a igreja também não é o nosso destino final. É apenas um auxílio para nos ajudar a voltar ao nosso lar celeste, onde nós podemos fazer convênios com o Senhor. E ele continua falando que cuidou dele, ou seja, Cristo, ele levou aquele homem para a estalagem e não só deixou esse homem lá, ele cuidou dele, né? Então, podemos ver que ele passou a noite inteira com aquele homem. Nos momentos mais sombrios, mais escuros, ele estava lá ajudando aquele homem. Então ele não somente levou para a igreja, mas ficou ali com ele, cuidando para que ele se recuperasse. E aí o versículo continua, 35. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiro e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo mais que gastarem, eu te pagarei quando voltar. Bom, ele partiu no dia seguinte deu 2 dinheiros. Em algumas escrituras é citado como 2 denários, 2 dinheiros. O importante nós vermos aqui nessa parábola que existia 2 pagamentos que Cristo fez por nós, tá bom? A morte física, né, que ele quebrou as ligaduras da morte por meio da ressurreição, e a morte espiritual, que é os nossos pecados, que nos impede de voltar à presença de Deus. Então ele fez esses 2 pagamentos, né? E ali ele está conversando com quem? Com o hospedeiro, né? Com o homem da estalagem ali. Então, se é a igreja, né, é a estalagem, o que é o hospedeiro? O hospedeiro é o bispo, é o líder, né, é o professor, as pessoas que estão lá na igreja para cuidar das pessoas que Cristo ele leva para a igreja, né, que estão de certa maneira feridos. Então Cristo está com elas, mas em certo ponto ele vai deixar nas nossas mãos para cuidar dessas pessoas e ajudar essas pessoas também, tá bom? Então ele disse, cuida dele, e tudo mais que gastares, quando eu voltar eu te pagarei. Então,
Cristo ele já havia feito esse pagamento, ele fez por toda a humanidade, né? A morte física e a morte espiritual. Fez esse pagamento, mas ainda assim ele diz para o hospedeiro, né? Para os líderes, as pessoas que estão trabalhando para ajudar ali o próximo a progredir também. Quando eu voltar, tudo que você gastar eu te pagarei. Ou seja, quando na segunda essa voltar aqui é a segunda vinda de Cristo, quando ele voltar. E ele vai voltar cheio de glórias eternas. De fato, existe reinos, né, de glória preparado para nós. Então nós devemos ajudar o próximo, que o Senhor promete esses reinos de glórias para nós. Glórias, imortalidade, todas essas coisas são as promessas do Senhor para nós. Então aqui é o fim, né, da parábola. E aí então ele pergunta pro homem, né? Qual desses três, né, pareceu ser teu próximo, né? Então ele sabe que é o que usou de íntima compaixão ali o Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então essa é a parábola do bom samaritano, explicando como o plano de salvação. É interessante ver que no templo, por exemplo, né, apesar do plano de salvação ser centralizado na expiação de Jesus Cristo, no templo nós assistimos e aprendemos mais sobre o quê? Sobre os efeitos da queda, né? Nós assistimos um filme sobre Adão e Eva, a queda, nossa vida pré-mortal e vem para cá para a Terra. Então, por que eu acredito que é mais relevante esse vídeo, esse ensinamento no templo, né? Porque Cristo ele já fez a parte dele, e no templo nós devemos aprender qual é a nossa parte, o que nós temos que fazer para voltar à presença de Deus. Então eu vou terminar aqui, ó, com um resumo dessa parábola, o seu significado, tá bom? Diz assim: o homem que estava descendo pelo caminho é Adão, Jerusalém é o paraíso, Jericó é o mundo. Os salteadores são os poderes hostis, o sacerdote é a lei, o levita são os profetas, o samaritano é Cristo. As feridas são as desobediências. O animal é o corpo do Senhor. A estalagem é aceita por todos que desejam entrar, é a igreja. O hospedeiro da estalagem é o cabeça da igreja, os líderes, que foi confiada aos cuidados dele. E o fato de que o samaritano prometeu que iria voltar representa a segunda vinda do nosso Senhor. Outra observação aqui, né, que Cristo ele promete, né, o bom samaritano ele promete que vai voltar e que vai pagar, né, aquele. Isso mostra o quê? Que o hospedeiro, né, o líder e Cristo ele já se conhece, porque ele promete e o líder confia que ele vai voltar e que vai efetuar esse pagamento novamente, né? E aí mostra também um cheque em branco, né, que o bom samaritano dá para o hospedeiro ali, né? Isso mostra que eles têm um relacionamento de confiança, que ele falou, tudo que você pagar, gastar, eu te pagarei quando voltar. Isso mostra essa proximidade, esse relacionamento de confiança que o líder tem com Jesus Cristo. Então eu deixo essa parábola aqui, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.